Olá, bem-vindo ao webinar introdutório sobre segurança hídrica. Meu nome é Daniel e eu vou apresentar esse webinar. Hoje a gente vai falar primeiramente sobre questões associadas à segurança hídrica, trazer conceitos básicos, riscos associados a essa questão. Em seguida, a gente vai falar especificamente sobre o CDP, como a gente trabalha, como a gente faz as nossas avaliações, como funcionam nossos questionários, mostrar materiais de apoio com relação à resposta do questionário em si. Em seguida, eu vou passar por todos os módulos do questionário de segurança hídrica, explicando o que se trata cada um deles, qual a melhor forma de responder, o que a gente espera que seja respondido em cada um dos módulos. E, por fim, vou dar algumas dicas sobre como responder melhor o questionário como um todo, e mostrar mais alguns tipos de formas que a gente consegue apoiar a resposta das empresas. Só para dar um spoiler, falar sobre o CDP Education, a nossa plataforma de ensino à distância. Bom, o que é segurança hídrica mesmo? A segurança hídrica, a segurança hídrica é um conceito relativo, depende especificamente da oferta e da demanda por água em um local específico. Ou seja, se em um local não há muita disponibilidade de água, mas também não há muita demanda, não necessariamente esse lugar está inseguro com relação à água. Então, por isso que se diz que é um conceito relativo. É da mesma forma, um lugar que tem uma oferta muito grande por água, mas a demanda é maior ainda, esse lugar pode estar passando por um estresse hídrico, está em um lugar em que a segurança hídrica não é garantida. Segundo a FAO, até 2025, 1,8 bilhões de pessoas vão viver em locais com escassez hídrica absoluta, ou seja, menos de 500 metros cúbicos de água por ano per capita. Isso significa que essas pessoas vão ter menos do que 500 caixas d'água, daquela tradicional, por ano. Isso, se você pensar para consumo próprio, pode parecer muito, mas aqui a gente está contando também com outros usos de água, usos indiretos. E, além disso, 2/3 da população, segundo esse mesmo estudo, até 2025 vão viver em áreas que estão sob estresse hídrico, ou seja, tem uma disponibilidade um pouco maior, mas ainda assim vão estar em situação que pode sofrer algum tipo de impacto. E, além disso, para alcançar um futuro seguro com relação à disponibilidade hídrica, requer uma completa transformação da economia global, ou seja, fazer com que empresas ou atividades que demandam uma quantidade maior de água se transfiram para locais onde a disponibilidade é maior, aumentar a reciclagem da água dentro de processos, entre outras atividades que podem ser feitas para, de fato, transformar a economia global e fazer com que o acesso a esse recurso tão importante seja mais bem distribuído e que as pessoas, de fato, tenham esse acesso. E, bom, como que a empresa está ligada ao impacto hídrico, o que ela faz para gerar esse impacto e o que ela acaba recebendo de volta dessa relação com a natureza em si. Ou seja, a empresa ela consome os recursos hídricos, pode gerar poluição, e esse consumo pode causar algumas mudanças ambientais, seja pela poluição, seja pela redução da disponibilidade hídrica, e essas mudanças ambientais podem trazer impactos para as empresas, sejam eles agudos ou crônicos. Agudos seriam, por exemplo, uma seca pontual, algo muito extremo que acontece em algum momento, ou então uma enchente muito grande que atrapalhe o funcionamento, a operação das empresas. Crônicos, ou um impacto crônico, é aquele que acontece ao longo de muito tempo, ou seja,
conforme, por exemplo, diversas empresas ou outros usos vão extraindo esse recurso da natureza, a disponibilidade dele diminui ao longo do tempo, o que pode causar diversos impactos. Além disso, as empresas estão sujeitas a riscos não físicos relacionados à disponibilidade hídrica. Por exemplo, com uma menor disponibilidade desse recurso, pode ser que regulações podem ser desenvolvidas para desestimular o consumo, para aumentar a eficiência do uso de água dentro das empresas, por exemplo, ou riscos de reputação. Uma empresa pode ser pega despejando poluentes em um corpo hídrico, que pode trazer diversos outros problemas ao longo do tempo. Então, só para trazer alguns exemplos de riscos associados à segurança hídrica, bom, acho que quem vive no Sudeste, mais especificamente São Paulo, lembra da seca que aconteceu nos anos de 2014 e 2015. Nessa seca, houve paralisação de fábricas, o que ameaçou o crescimento da economia de São Paulo. Além disso, relacionado ao preço desse recurso, aqui trazendo uma notícia da ANA, que autorizou com que as contas de água da Sabesp fossem aumentadas em 13,8%, muito por conta dessa redução na disponibilidade hídrica. Outra questão que foi trazida, um estudo apontou que os conflitos por água cresceram 150% no Brasil em 5 anos. Ou seja, esse recurso ele pode ser utilizado por diversas frentes, o que pode gerar conflitos, seja para o uso humano, seja para o uso industrial, seja para o uso na agricultura. Então, definir como de fato isso vai ser utilizado na nossa sociedade pode gerar muitos conflitos com a redução da disponibilidade desse recurso. Então, para que uma empresa trate de forma melhor a utilização da água, para que ela esteja mais segura com relação aos recursos hídricos, é muito recomendado com que as empresas passem a integrar de fato a gestão hídrica como um objetivo estratégico da empresa. Sem lógico, tratar isso sem trazer o greenwash. O que é o greenwash? É você trazer metas, trazer objetivos da empresa que são praticamente inalcançáveis só para dizer que vocês são verdes, mas na verdade, sim, de fato esse objetivo é inalcançável e a empresa estaria se vendendo como uma empresa mais sustentável sem ser. Garantir com que, introduzindo essa gestão hídrica nos objetivos e estratégias da empresa, é possível, então, garantir que esse projeto seja tratado como algo de longo prazo, da forma como esse aspecto deve ser tratado, ou seja, uma empresa que quer ser sustentável nas suas operações, que quer reduzir o risco de, por exemplo, a paralisação das operações por conta de uma seca, tem que tratar isso no longo prazo, incluir de fato na governança ambiental da empresa essa questão e estabelecer responsabilidades em cargos, principalmente em cargos altos da empresa, levar a nível de diretoria essa discussão. Passando agora sobre o CDP, falando especificamente do CDP, como a gente trabalha e onde que a gente atua, só para dar uma visão geral. Hoje em dia, o CDP recebeu respostas do seu questionário de mais de 7 mil empresas em 87 países. Essas empresas reportam a pedido tanto de investidores como de seus clientes, a pedido de seus clientes. Então, atualmente, mais de 525 grupos de investidores são membros ou signatários do CDP. Esse número pode não parecer muito grande, mas esses 525 grupos de investidores gerem 96 trilhões em ativos nas suas carteiras. Isso representa 1/3 de todo o capital que circula no mundo atualmente. Além disso, como eu falei, clientes também podem solicitar as informações ambientais de seus fornecedores. Atualmente, mais de 110 empresas
são membros e requisitam respostas do questionário por meio da nossa plataforma. Essas empresas são bem grandes e representam mais de 3 trilhões em compras anuais. E além disso, além desse trabalho com empresas, nós também desenvolvemos esse trabalho com cidades e estados. Em 2018, mais de 620 cidades e 120 estados no mundo reportaram suas informações ambientais por meio da nossa plataforma. Bom, como eu falei, o CDP ele funciona por meio de solicitação e resposta a essa solicitação. Então, essa solicitação de resposta do questionário vem tanto de investidores como de empresas clientes que solicitam informações ambientais por meio da nossa plataforma a empresas e aos seus fornecedores. Então, essas empresas e fornecedores avaliam o impacto na sua operação, no caso relacionado à mudança climática, segurança hídrica e florestas. A partir dessa avaliação, essas empresas fornecem dados relacionados a impactos ambientais, riscos, oportunidades, investimentos, estratégias de negócio relacionados a esses temas. E com essas respostas, os investidores e clientes que solicitaram essa informação podem usar esses dados para embasar uma tomada de decisão mais bem elaborada e incentivar a ação e sustentabilidade nessas empresas e nos seus fornecedores. Quando uma empresa submete a sua resposta pela nossa plataforma, a resposta ao questionário, essa empresa ela é avaliada, ela tem essa resposta avaliada e em quatro níveis principalmente. O nível mais baixo seria o de disclosure, transparência. Em seguida vem o nível de awareness, que seria conscientização, management, gestão e liderança, que é aqui nesse slide, leadership. O nível de transparência, quando uma empresa recebe essa nota, a nota D- ou D, significa que a empresa está começando a reportar, ela está mostrando os seus dados com relação a questões ambientais. Nesse nível, a gente não está avaliando se essa ação é boa ou ruim, é só importante a empresa ser transparente, mostrar de fato os seus dados. Em seguida, vem o nível de conscientização. Quando a empresa alcança essa nota C ou C-, ela já está começando a demonstrar que ela entende que as suas atividades já causam, ela está começando a demonstrar esses impactos e entender o impacto também que essas questões relacionadas à mudança climática, segurança hídrica e florestas têm na sua operação. Em seguida, o nível de gestão, nível B e B, as notas B- e B. Quando a empresa alcança esse nível, ela já está começando a gerir riscos e oportunidades relacionados a essas questões que a gente trata aqui no CDP. E, por fim, no nível mais alto, o nível de liderança, notas A e A, a empresa já passa a adotar, de fato, as melhores práticas de mercado. Ou seja, por que a gente traz essa escadinha? Que a gente entende que, de fato, a gestão ambiental nas empresas ela deve ser tratada como uma trajetória. Identificar em que posição você está nesses 4 níveis e ir começando a tentar galgar maiores metas mais ambiciosas, formas de gestão mais complexas com relação às questões ambientais e ir galgando posições até chegar no nível de liderança, fazer com que a sua empresa seja líder na gestão dos aspectos ambientais. E para que a gente tem esse questionário? Por que a gente faz com que as empresas respondam ano a ano o que elas vêm fazendo? O CDP ele coleta informações para, de fato, apoiar uma melhor tomada de decisão, tanto por investidores, como por clientes, formuladores de políticas e as próprias empresas. Muitas empresas já utilizam o questionário do CDP como uma ferramenta de gestão, como uma forma de identificar, de diagnosticar como a empresa está no momento e também entender quais são as melhores práticas e ver como que ela pode ir adotando para ir galgando melhores posições, melhores notas. Essas decisões que são tomadas por
por esses stakeholders. A gente visa, no caso do questionário de segurança hídrica, que seja desacoplado o crescimento econômico do uso sustentável da água. Hoje em dia já se sabe que é possível crescer gerindo bem os recursos naturais, aumentar o fluxo de capital a favor da segurança hídrica, ou seja, incentivar ações que potencializem a segurança hídrica, fortalecer também políticas e regulações que visam aprimorar a segurança hídrica. Beleza, e para responder melhor ao CDP, para você de fato trazer o que os seus investidores ou o que os seus clientes querem ouvir, e também para entender melhor como funciona o questionário, nós possuímos a nossa trindade, a santíssima trindade do CDP, que é o questionário, o guia de reporte e a metodologia de scoring. O questionário é de fato onde vocês vão responder, onde vocês vão lá colocar a resposta para cada uma das questões que o CDP pede, trazendo informações sobre como vocês lidam com as questões ambientais na sua empresa. A gente tem 3 questionários diferentes, de mudanças climáticas, de segurança hídrica e florestas, cada um separado. Nesse caso, hoje a gente vai tratar de segurança hídrica. Em seguida, o guia de reporte é, de fato, o que a gente está procurando, o que a gente entende do porquê que a gente vai perguntar, de fato, cada uma das questões. Então, nesse guia de reporte, você consegue ver de toda a justificativa por trás do porquê a gente está procurando, do que a gente está perguntando, desculpa, e também se existe alguma ligação a algum outro tipo de plataforma de reporte ou alguma outra diretriz, como por exemplo a TCFD, no caso de mudanças climáticas, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis da ONU, entre outros. E por fim, para fechar essa trindade, nós temos a metodologia de scoring, que é onde define como de fato a gente avalia cada uma das questões dentro daqueles 4 níveis. Eu vou mostrar mais ou menos a cara de cada um desses documentos, mas é importante saber que todos esses documentos estão disponíveis de graça no nosso site, completamente aberto, é só chegar lá e fazer o download, nesse link que está mostrando aí no slide. Essa é a cara do nosso questionário, ele já é em formato de Word, então aqui é justamente uma pergunta do questionário de segurança hídrica. Então ele mostra a pergunta, quais são as possíveis opções, os campos onde você vai responder. Cada pergunta tem formatos de resposta diferentes, então é bom ficar atento. Esse daqui é a cara do nosso guia de resposta. Então aqui ele traz não só a pergunta, como também a justificativa do porquê que a gente está perguntando, nesse caso, a conexão com outros frameworks, como eu falei, a TCFD, além de trazer uma explicação para cada um dos termos que possam gerar algum problema na hora da resposta. Então, quando você estiver vendo uma pergunta e não entendeu o que ele quer dizer com o termo X, é importante ir no guia de reporte e para entender de fato o que cada um desses termos significa. E por último, aqui a metodologia de scoring. Aqui a gente está trazendo a metodologia de uma pergunta do questionário de florestas. Então a gente mostra que esse aqui, nesse caso dessa questão, essa é uma questão que não é avaliada no nível de liderança, mas existem outras questões que são avaliadas nesse nível. Então, como é possível ver, no nível de transparência, a gente dá um ponto, no caso dessa questão específica, a gente dá um ponto só por completar, por responder qualquer coisa. Então, a gente não está avaliando se é bom ou ruim. No nível de conscientização, a gente já está dando um ponto, o ponto total da questão só se você responder sim. Então, a gente já começa a fazer a avaliação. E no nível nesse caso, no nível de gestão, respondendo sim, receberia todos os pontos nesse nível. Cada questão, eles são avaliados com critérios diferentes, de acordo com esses 4 níveis, sempre aumentando de rigor conforme vai escalando. Ou seja,
o nível de transparência é o de menor rigor, o nível de conscientização já vai aumentando, em seguida gestão e depois liderança. Bom, agora vamos entrar de fato no questionário, avaliando módulo a módulo o que cada um quer dizer. O primeiro módulo é um módulo introdutório, então aqui vocês vão dar uma descrição breve da empresa, mostrar que ano que vocês estão reportando. Algumas empresas optam por reportar, principalmente quando vão reportar pela primeira vez, optam por reportar mais de um ano, ou seja, trazer informações não só do ano anterior ao que estão respondendo, mas também de outros anos. Reportar qual o país sede da empresa, qual é a moeda que vai ser trabalhada em todo o questionário. Esse é um campo muito importante, porque em várias questões é pedido para você dar um valor financeiro para alguma coisa. Por exemplo, em questões sobre riscos, que a gente ainda vai ver, é pedido para vocês fornecerem um valor de impacto que poderia ser causado, um valor que um impacto relacionado à segurança hídrica poderia causar na empresa, um valor financeiro. E esse valor ele vai estar sempre relacionado à moeda que foi selecionada aqui no módulo introdutório. Lá você não vai poder selecionar, então é importante sempre trazer esses valores para uma base comum. Se você selecionou real aqui no módulo introdutório, todos os valores financeiros que forem reportados ao longo do questionário também têm que estar em real. Se aqui for selecionado dólar, todos esses valores têm que estar em dólar. Além disso, nesse módulo introdutório, deve-se falar quais são os limites de reporte e exclusões, ou seja, se vocês não incluíram nesse reporte alguma unidade, alguma fábrica, algum escritório por um motivo específico, e é sempre importante justificar essa exclusão. Esse módulo, de fato, ele permite para quem vai utilizar esses dados, e aqui por usuários de dados entendo-se investidores em clientes, para que esses usuários de dados possam entender melhor quais são as atividades da empresa e contextualizem toda a informação reportada no questionário do CDP. O próximo módulo é o módulo de estado atual. Nele vocês vão indicar qual é a dependência que vocês entendem que a água tem em relação a toda a cadeia de valor da empresa, atualmente, não só nos dias de hoje, como no futuro. Entender essa dependência e buscar reduzir, de fato, amplia o nível de segurança hídrica para todos ao seu redor. Além disso, nesse módulo é onde você vai indicar os seus dados de monitoramento, dados volumétricos de uso de água, de produção de efluentes, do quanto que vocês reciclam de água, enfim, reportar captação, descarte, consumo, monitoramento da qualidade hídrica, se vocês captam água dentro de áreas que estão sob estresse hídrico. E aqui é importante diferenciar o que é captação e o que é consumo. No questionário do CDP, a gente entende consumo como a água que fica internalizada no seu produto. Aí, captação pode ser tanto o que é captado de um rio ou de um lago, enfim, do lençol freático, ou também do que vocês recebem da concessionária de água, por exemplo, aqui em São Paulo, da Sabesp. Isso tudo entraria como um volume que foi captado. Além disso, nesse módulo é onde vocês trazem informações sobre intensidade hídrica, e aí essa pergunta é mais relacionada para empresas que são de setores mais impactantes, então setor de óleo e gás, setor agricultura, agropecuária, e é importante você ter essas informações que auxiliam de fato a monitorar a eficiência hídrica da sua empresa. Nesse módulo também a gente pede para vocês mostrarem como vocês engajam a cadeia de valor relacionada a esse aspecto, e isso faz com que esses usuários de dados
entendam como que a empresa trabalha a resiliência com relação à segurança hídrica, além dos muros da empresa. No módulo 2, os impactos de negócio, nesse módulo vocês vão mostrar quais foram os impactos físicos negativos que já aconteceram nesse negócio, vão trazer localização, qual foi o tipo de impacto, como que vocês responderam a esse impacto e qual foi o impacto financeiro que isso foi causado, o quanto de custo que isso trouxe, e também quais impactos regulatórios que vocês também sofreram nesse ano que vocês estão reportando. Então, multas, ordens judiciais, outras penalidades. Passando para o próximo módulo, o módulo de procedimento. Então, nele vocês vão mostrar que procedimentos específicos que vocês utilizam para gerir esses assuntos relacionados à água. E para isso vocês vão mostrar também com que tipo de robustez, compreensão, integridade do processo de avaliação de risco para clientes e investidores, ou seja, usuários dos dados, tenham confiança nos riscos reportados no módulo 4, ou seja, como que vocês fazem a avaliação de riscos e oportunidades para chegar na resposta que vocês vão dar no módulo seguinte, que é o módulo de fato relacionado a riscos e oportunidades. Nesse módulo, então, módulo 4, riscos e oportunidades, então, nas primeiras perguntas, a W4.1 e a W4.2, vocês vão apresentar, de fato, esses riscos, e aqui também a gente trata muito de riscos inerentes, ou seja, podem ser riscos que vocês já tratam, que vocês já fazem alguma ação, mas que vocês sabem que ele existe e que já estão começando a atuar sobre ele. Aqui vocês vão reportar tanto os riscos na operação direta como na cadeia de valor. Pode ser que a sua empresa se situe num lugar que que tenha uma disponibilidade hídrica muito alta, mas que seus fornecedores, por exemplo, podem ter as operações impactadas por uma seca extensa e assim também impactar a sua operação. Indicar se vocês operam em bacias hotspot, ou seja, bacias que estão sob estresse hídrico mais avançado, e qual o número de unidades que estão expostas a esses riscos associados a bacias hotspot. Além disso, trazer informações de risco, como qual é o tipo desse risco, qual é a magnitude, probabilidade, o impacto financeiro dele, qual a resposta que vocês dão ao risco e qual é o custo de gerir esse risco. Além disso, nesse módulo, vocês vão reportar também quais são oportunidades. A maioria desses aspectos, mudança climática, segurança hídrica, florestas, também existem oportunidades relacionadas a ela, de trazer, por exemplo, novos produtos, novas formas de tratar a eficiência hídrica, que pode trazer algum retorno para a empresa. Então, nessa parte, vocês vão informar os seus usuários de dados sobre oportunidades de mercado, potencial financeiro, qual o tipo de oportunidade, como que a empresa está, de fato, atuando para concretizar essa oportunidade, qual é o custo relacionado à realização, à concretização dessa oportunidade e o quanto de retorno financeiro elas vão trazer. No próximo módulo, a contabilidade da água a nível de facility, a nível de unidade, de empresa, de fábrica, enfim, como vocês dividem a operação da sua empresa. Então, empresas que, de fato, fazem essa contabilização a nível de fábrica ou de escritório, enfim, são empresas que já são consideradas líderes nesse monitoramento do uso da água e conseguem entender melhor qual é a dependência delas a níveis menores da empresa. Então, a gente, de fato, solicitam dados
especialmente para empresas, para unidades das empresas que estão expostas ao risco substancial, ou seja, é muito importante ter esse monitoramento, principalmente se você está localizado numa bacia que já está sob estresse hídrico, e é aqui nesse momento que você vai reportar isso. O próximo módulo, o módulo de governança, é onde vocês vão detalhar as políticas internas relacionadas à água da empresa, vão reportar se o conselho diretor da empresa supervisiona ou não questões relacionadas à segurança hídrica, indicar, detalhar se vocês fazem, se tem esse tipo de supervisão, fornecer detalhes de como é feita de fato essa supervisão, qual é a responsabilidade dos gestores relacionados a esse aspecto, se vocês dão algum tipo de incentivo aos funcionários para melhor gerir questões relacionadas à segurança hídrica, e aqui por incentivos, a gente está falando tanto de incentivo monetário como qualquer outro tipo de incentivo, como reconhecimentos, prêmios para os seus funcionários. E, além disso, se vocês engajam de alguma forma em políticas públicas, participam, por exemplo, de comitês de bacia, de discussões relacionadas a questões relacionadas à água. O próximo módulo, o módulo de estratégia de negócio. Então, aqui vocês vão indicar qual o planejamento, como funciona o planejamento estratégico da empresa, se vocês integram ou não questões relacionadas à água nos objetivos de negócio, na estratégia da empresa, no planejamento financeiro de longo prazo, qual foi também o OPEX e o CAPEX relacionados se vocês têm esses dados relacionados a iniciativas que vocês tiveram para reduzir a dependência hídrica da empresa ou melhorar a eficiência, se vocês têm também já projetos no pipeline e portanto, já conseguem ter uma projeção de tendências futuras do OPEX e do CAPEX. O próximo módulo, desculpa, ainda estamos na estratégia de negócio. Então, nesse módulo, também pede para que vocês indiquem se vocês utilizam cenários climáticos para entender melhor como vai funcionar o seu planejamento estratégico, ou seja, tentar entender se na localidade em que vocês operam vai haver uma redução ou um aumento nas chuvas, se a tendência é, de fato, o clima ficar mais seco, ficar mais úmido, chover mais, aumentar, diminuir a disponibilidade hídrica. Então, esse é um assunto que vem sido tratado vem se dando mais valor ao longo do tempo. Então, é algo que tem que começar a ser tratado, tem que começar a ser entendido como funcionam esses cenários climáticos. Além disso, nesse módulo vocês indicam se vocês fazem algum tipo de precificação interna da água para entender melhor qual é o custo da utilização desse recurso, buscar melhores oportunidades para eficiência, para reduzir o consumo de água ou para melhorar o nível dos efluentes que são lançados para fora da empresa. Enfim, nesse momento que vocês entendem melhor como que vocês vão fazer essa gestão relacionada a um custo interno da água. Próximo módulo, módulo de metas. Então, nesse módulo vocês vão explicar como que vocês abordam metas e objetivos. Essas metas podem ser tanto meta de redução de consumo de água, a nível absoluto ou nível de intensidade, seja uma meta de aumentar a reciclagem da água dentro dos seus processos, qual o nível de detalhamento que vocês têm para essas metas, se vocês têm metas para a empresa como um todo, para unidades da empresa específicas, para regiões específicas, e quais são as métricas que vocês têm para monitorar
tanto esses objetivos e tanto essas metas, se vocês vão atender ou não essas metas e objetivos. O próximo módulo é o módulo de links e trade-offs. Esse módulo ele não está presente para empresas que respondem o questionário mínimo, somente para o questionário completo do CDP. Então, o questionário mínimo ele pode ser respondido apenas por empresas que estão no seu primeiro ano de reporte ou pequenas e médias empresas. Grandes empresas que estão no seu segundo ano de reporte não podem responder esse questionário mínimo, somente o completo. Então, muitas iniciativas que a gente trata com relação a ampliar a segurança hídrica pode trazer outros benefícios, impactos positivos nesse caso, ou malefícios, impactos negativos em outros aspectos. Ou seja, se você está reduzindo o seu consumo de água, muito provavelmente você está aumentando a disponibilidade em toda a região, o que pode, em toda a região que você está reduzindo o consumo de água, o que pode melhorar o aspecto florestal, por exemplo. Então, aqui é para você trazer que tipo de link ou trade-off relacionado a iniciativas que vocês tomam que acabam trazendo benefícios ou malefícios para outros aspectos ambientais. O próximo módulo, o módulo de verificação, também não aparece no questionário mínimo. Ele indica, nele é pedido para você trazer informações sobre a verificação de dados que vocês estão publicando no reporte, estão trazendo no questionário, se vocês fazem algum tipo de verificação. Muitas empresas já verificam, por exemplo, externamente o seu consumo de água para trazer no relatório de sustentabilidade, enfim, por diversos motivos, e é aqui nesse momento que vocês vão indicar se vocês fazem ou não algum tipo de verificação. O último módulo, o módulo de sign-off, até na hora de dar o ok, a gente faz algum tipo de avaliação. Então, nesse módulo é onde vocês indicam qual é o cargo mais alto da sua empresa que aprovou as respostas que estão incluídas nela. Ou seja, quando você vai responder, quando você vai submeter as respostas para o CDP, provavelmente passou na mão de alguém para aprovar, seja o seu gerente da área, seja o diretor de sustentabilidade da empresa, por exemplo, seja o diretor executivo. E, nesse caso, quanto maior o cargo que assinou, que aprovou a submissão desse questionário, melhor. Empresas que são consideradas líderes na gestão ambiental engajam não só cargos mais altos, como cargos que não necessariamente estariam relacionados à sustentabilidade. Então, trazem o seu CEO, o seu diretor executivo, por exemplo, para aprovar as informações contidas no questionário. Muitos de vocês, além disso, além de todas essas perguntas, vão preencher o módulo Supply Chain. Esse módulo ele aparece para empresas que foram solicitadas a responder o CDP por clientes, ou seja, você vai trazer informações específicas para o seu cliente. Nesse caso, essas informações estão aqui, só o seu cliente vai receber. Então, nesse módulo, primeiramente, vocês vão trazer a sua receita anual e o seu código ISIN, se tiver, esse código está relacionado à bolsa, então, geralmente, empresas de capital aberto possuem. Nesse módulo também, vocês vão indicar impactos potenciais que esses membros que solicitaram as informações podem sofrer com relacionados à segurança hídrica e a geolocalização de todas as unidades que fornecem algum tipo de produto e serviço para esse cliente. Aqui, na hora de responder essas perguntas, se vocês forem requisitados por mais de um cliente, é importante selecionar o cliente que vai receber cada uma das informações. Então, elas são direcionadas especificamente a eles. Além disso, a gente não só quer que você mostre para o cliente que tipo de risco que ele está sofrendo, mas também que vocês busquem
oportunidades colaborativas, que vocês trabalhem entre si para que seja alcançada uma maior segurança hídrica, não só na cadeia de valor, como também nos lugares onde a operação de vocês está inserida. Então, aqui é para vocês indicarem possíveis projetos colaborativos, indicar também se você já teve algum projeto junto dessa empresa que é seu cliente, está solicitando informações. E, por fim, nesse módulo também deve trazer a intensidade hídrica do produto ou do serviço que você está oferecendo para esse cliente. Ou seja, vamos trazer aqui um exemplo. Vamos dizer que para produzir 1 tonelada de aço é necessário 500 metros cúbicos de água. Então, trazer aqui que a intensidade hídrica dessa empresa que produz esse aço é de 500 metros cúbicos por tonelada. Esse é um valor de intensidade hídrica, por exemplo. Agora vamos trazer aqui dicas para você ter uma resposta mais completa, do jeito que o seu cliente ou que o seu investidor quer ouvir. Então, primeiro de tudo, use a metodologia de scoring e use o guia de reporte. Apesar desses dois documentos serem bem extensos, é muito importante usar, e justamente por eles serem extensos, a gente recomenda que vocês não leiam de uma vez. Conforme vocês forem respondendo, sentindo dúvidas, tendo dúvidas, percebendo alguma coisa diferente, tentando entender melhor como essa questão é avaliada, questão por questão, vai lá e olha, confere a metodologia de scoring, confere o guia, para entender melhor sobre a pergunta e entender melhor o que o seu cliente, o seu investidor quer ouvir. Não deixe nenhum campo em branco, e aí nenhum mesmo. Quando você deixa um campo em branco, você está indicando para o seu cliente que você não quer reportar tal informação, ou para o seu investidor que você não quer reportar tal informação. E a nível de CDP, quando você deixa algum campo em branco, você perde ponto em transparência. Naquela questão que eu mostrei, não tinha exatamente isso, mas para muitas questões, quando você perde ponto em transparência, você acaba não pontuando em níveis superiores. Ou seja, perdendo ponto de transparência, você nem começa a ser pontuado em conscientização, em gestão e em liderança. A avaliação feita sobre a resposta do CDP, a avaliação das respostas, ela é feita exatamente sobre ela, ou seja, a gente não entra em nenhum link, em nenhum anexo que pode ser colocado na resposta. Então, toda ela tem que estar contida naquele campo. Isso é muito importante porque, como eu falei bem no início, a gente avalia o questionário de mais de 7.000 empresas, então imagina ter que entrar em cada link, em cada anexo. Então, a resposta ela tem que estar contida naquele campo onde ela tem que ser respondida. E é importante nem trazer links do próprio questionário. Então, por exemplo, nunca coloque na resposta a resposta para a questão W4.2 pode ser entendida melhor na questão 4.1. A gente acaba não avaliando essa questão que contém links seja para algum site, para algum relatório, seja para outras questões do próprio CDP. Então, traga a resposta completa no campo indicado. Além disso, muita atenção entre conexões entre questões, para não trazer inconsistências, ou seja, o total captado e o breakdown por fonte de captação, ou seja, o total que foi captado pela empresa e o quanto é captado, não sei, de um rio ou da concessionária, tem que bater. Isso pode parecer um conselho meio bobo, mas de fato muitas empresas acabam errando nessa consistência. Também o número de unidades respostas é um risco significativo, o detalhamento delas, então prestar bastante atenção nessa conexão entre questões. Como eu falei no início, a gente possui uma plataforma de ensino à distância, o CDP Education. Ela foi lançada no ano passado,
possui conteúdos tanto em português quanto em espanhol, cobre todos os temas que são tratados pelo CDP, então mudanças climáticas, segurança hídrica, florestas. Ela possui 3 módulos: introdutório, sobre questões gerais relacionadas a esses temas, um módulo que trata diretamente do questionário, para vocês entenderem melhor, aprofundarem seu conhecimento no questionário, e também possui um módulo setorial. Desde o ano passado, o CDP trata também de questões setoriais, de setores da indústria que são mais impactantes, então o setor elétrico, o setor óleo e gás, o setor de cimentos, por exemplo, entre outros. E agora, nesse mês, vai ser lançado um módulo específico para florestas, para vocês entenderem melhor como se trata dessa questão. O site está aí. As primeiras aulas do CDP Education de cada módulo são gratuitas, mas para continuar o curso, ter acesso a todas as aulas, é necessário fazer um investimento, pagar uma taxa para ter acesso a todo o conteúdo. Caso vocês tenham alguma dúvida ou algum problema para realizar o reporte, é só enviar um e-mail para esse endereço que está aí na tela, o reportecdpla@cdp.net. A gente geralmente responde em até 2 dias úteis, então pode mandar a dúvida, pode mandar o problema que você está, que a gente vai ter o maior prazer em responder. E, além disso, o prazo para enviar as respostas para o questionário é dia 31 de julho de 2019, então já se programem para tentar responder isso o quanto antes, porque geralmente essa última semana de julho é aquela semana que com certeza vai estar mais corrido, que o seu computador vai acabar quebrando, sem querer deixar nenhuma praga, mas de fato é importante, o questionário é extenso, como vocês podem ver, e é preciso dedicar um tempinho para responder com cuidado e mostrar para o seu cliente, mostrar para o seu investidor todas as informações que eles desejam ouvir. Bom, por hoje é só. Muito obrigado pela atenção. Qualquer dúvida que vocês tiverem, só entrar enviar para esse endereço. E muito obrigado. Tchau, tchau.